Bom dia, povo de Deus. Hoje é quinta-feira, 20 de março. O texto de hoje está em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nessas chamas. Essa parábola ela faz parte de uma coleção de ensinamentos de Jesus sobre o risco, sobre a incompatibilidade, a impossibilidade de servir a Deus e ao dinheiro. Aqui esse texto não é um texto de cunho escatológico, ou seja, não está querendo aqui, não se propõe a falar de uma visão de céu, de inferno, de purificação, mas sim a consequência da riqueza e aquilo que a pobreza traz como estrutura, as suas consequências estruturais. Aqui o rico guloso e Lázaro, que significa Eleazar, ou Deus ajuda. E essa comparação com dois estilos de vida, um que vivia uma vida totalmente abastada e outro uma vida marcada pela miséria, a enfermidade, a pobreza e o descaso social. Primeiro, o rico esbanjava-se, vivia de maneira autossuficiente e arrogante, humilhava os outros, fazia da sua riqueza o seu Deus. Não fazia da riqueza um instrumento de felicidade, justiça, de partilha, de fraternidade, de comunhão com as pessoas, que é uma das pautas do Evangelho de Lucas, né? A riqueza utilizada de maneira boa, ou seja, para partilha, a justiça para com os pobres. E do outro lado aqui nós temos Lázaro, sinônimo da pobreza, da miséria, da enfermidade, do abandono, uma vida totalmente marcada pelo descaso, pelo sofrimento. Ambos morrem e ambos possuem destinos diferentes. Por que o destino do rico foi tão castigável? Porque ele fez da sua riqueza um ídolo. Porque a sua riqueza também, ela era incapaz de estender as mãos para os que sofriam. Venerava o próprio dinheiro, venerava as suas posses e riquezas. E no Evangelho, aqui nesse Evangelho de Lucas, nessa passagem, uma curiosidade é que o pobre aqui ele tem um nome. Lázaro. O rico não tem nome, mas o pobre aqui ganhou um nome. Ou seja, ele não é um indigente. Se para a sociedade os pobres são apenas números, quando são números, para o Evangelho eles são pessoas, histórias, são vidas. E por isso o Evangelho de Jesus, ele pauta também o seu ensinamento na atenção para com os pobres. E a pobreza como resultado do desperdício, da idolatria, da injustiça, da arrogância e da soberba. Lázaro vivia o abandono, o desperdício, vivia de migalhas quando se tinham as migalhas. Então, o Evangelho faz essa denúncia da pobreza como um resultado da arrogância, da autossuficiência, da idolatria humana. A falta de partilha, a falta de distribuição de bens, dos recursos da terra, dos recursos da natureza, a exploração da casa comum, a má distribuição de renda, como um resultado da ganância humana. O Evangelho nos ensina que o fim daqueles que veneram o dinheiro, que idolatram as posses e riquezas,
é a morte, a frustração eterna, a perdição eterna, o sofrimento e o castigo sem fim. E aqui o Evangelho não quer dizer que aqueles que são pobres, que a gente deve elogiar a pobreza, porque no fim eles serão salvos, viverão numa vida celestial, na plenitude, nada disso. Porque isso nos levaria também a nos conformar com a pobreza. Quando Jesus fala lá no Evangelho, pobres sempre tereis, Jesus não está aqui dizendo que a gente deve se conformar com a pobreza e que nós devemos conduzir a vida no é assim mesmo, que sempre vai ter pobre, nada disso. Jesus faz uma constatação triste, vergonhosa, lá do livro do Deuteronômio, que infelizmente a pobreza é uma marca do pecado social. Então que o Senhor Jesus nos ajude a pautar o nosso segmento na busca pela justiça, pela partilha, nunca idolatrar e venerar aquilo que nós temos, mas colocar tudo isso a serviço para que as pessoas tenham vida plena. Se você gostou, escreve aí nos comentários, deixa aí sua curtida, compartilha com quem você gosta. E tenha um dia cheio do amor de Deus.